Bom, a gente então vai passar a palavra agora ao superintendente-geral da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, Alexandre Pinheiro dos Santos, está aqui com a gente no palco também, fazendo aqui a mensagem de abertura, nosso primeiro quadro aqui de abertura. A gente vai assistir a palestra, então, do Alexandre, que é a Agenda Regulatória Contábil e de Auditoria em 2024. Obrigada. Bom, obrigado, Juliana. Cumprimentar aqui o nosso presidente Sebastião, cumprimentar aí o Aécio, que está nos deixando aqui justificadamente, o senador Isalci, todas e todos, amigas, amigos e colegas. De fato, a gente vai fazer aqui já uma racionalização, Sebastião? Eu já faço aqui uma abertura que, de alguma forma, também ingressará naquilo que seria propriamente palestra. No fundo, é um grande bate-papo, Sebastião, que vai possibilitar que a gente troque ideias aqui sobre temas hoje de interesse comum e de alto relevo na conjuntura atual, como, aliás, já foi possível recordar com que trouxeram as falas iniciais. Bem, nós sabemos que a gente vem num processo com relação à contabilidade e auditoria independente, no âmbito especificamente aqui do mercado de capitais, algo que não é de hoje, tem altíssima relevância. Nesse sentido, eu preciso trazer aqui, não obstante se tratar de um evento muitíssimo mais amplo do que o setor regulado do mercado de capitais, trazer aqui, então, a mensagem da nossa CVM, do presidente João Pedro Nascimento, que só não está aqui também diretamente hoje, porque em Manaus, nesse momento, na Semana de Sustentabilidade, são muitos os temas, Juliana? E nessa pauta da sustentabilidade, então, aqui e ao redor do mundo, e a gente tem que procurar se fazer presente. O presidente tem sido extremamente vocal e ativo desde o início do seu mandato, e capitaneando lá a nossa autarquia, todas e todos nós, para que possamos, nessa agenda relacionada com sustentabilidade, finanças sustentáveis, ESG, ou ASG, para quem prefira, a gente, de fato, ter uma atuação ativa e propositiva. Uma atuação que, inclusive, já vem, como sabem, com a participação ativa de todas e de todos que estão aqui também, vem sendo objeto de reconhecimento, inclusive, ao redor do mundo. A gente tem, portanto, então, a mensagem inicial sobre a relevância já tradicional da contabilidade da auditoria independente em relação àquilo que traz de aporte para o sistema de regulação e para o ambiente de autorregulação no âmbito do mercado de capitais. A gente sabe que os auditores independentes, na sua feição ali de atuação, o auditor independente é um gatekeeper relevantíssimo, cujo trabalho faz parte e é, em grande medida, aproveitado no sistema de regulação. No âmbito da CVM, isso se dá não apenas por meio da nossa Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria, mas também por meio da nossa Superintendência de Relações com Empresas. Então, já estendo aqui também os cumprimentos em nome do Paulo Roberto, do Oswaldo, que estará aqui mais tarde, do Fernando Vieira e de todas e todos, além da minha própria pessoa, que atuo lá nos dias atuais, desde 2012, como superintendente-geral, e do presidente João Pedro. Agora, claro, não obstante essa mensagem da CVM, é preciso eu fazer aqui o clássico disclaimer de que o que falarei em seguida é algo de responsabilidade do Alexandre e não vincula necessariamente a autarquia. Além de saudar o IBRACON, que nos recebe aqui, e o CFC, e o grande sistema que temos com várias instituições aqui mencionadas, inclusive ao redor do mundo, coeso, sem o qual, com atuação conjunta ou coordenada, não conseguimos entregar o que de fato é necessário e um resultado de valor. É preciso, em relação a esse sistema, a gente frisar bem aqui que, se por um lado a gente tem já a auditoria independente reconhecida e com um papel importantíssimo com relação ao atesto, no seu escopo de trabalho, da fidedignidade das informações, dos informes financeiros, daquilo que diz com as demonstrações, para fins, inclusive, da decisão consciente de qualquer investidor ou investidor interessado no mercado de capitais brasileiro aqui e ao redor do mundo. Aí a verdade
é que nós temos, adicionalmente agora, com o que a Juliana enfatizou há pouco, todo um novo universo, que é o universo da sustentabilidade e seus desdobramentos, para a área do mercado de capitais, que é mais especificamente o que falaremos aqui, para a ambiência da contabilidade, para a ambiência dos auditores independentes, naquilo que já vem sendo um processo, há alguns bons anos, como sabem muito melhor do que eu, um processo que é um processo de reavaliação constante, de atualização com relação ao papel desempenhado, por exemplo, pelo auditor, um papel que cada vez mais é um papel integrado, coordenado em relação às organizações que audita, em relação àquilo que diz com o seu perquirir de informações para que possa, então, trabalhar no seu escopo o que lhe cabe fazer e, por outro lado, naquilo que não lhe cabe diretamente fazer, possibilitar que quem mais tenha algo a fazer a respeito daquilo que é objeto do seu trabalho, possa complementar, suplementar, e a gente ter como grande sistema o que é necessário em relação ao ambiente de mercado de capitais, segmento relevante do sistema financeiro nacional, e em relação à credibilidade dele, para que se possa, por exemplo, ter o interesse genuíno de investidoras e investidores, juízes competentes em relação aos seus investimentos, como bem aponta a literatura especializada, para que possam encontrar base para tomarem essas decisões em cima de informações em qualquer âmbito, seja no plano geral, né, sob o Full and Fair Disclosure, informações consistentes, informações realmente precisas, completas, por exemplo, em relação a companhias abertas, a emissores de valores mobiliários que apelam a poupadores populares, e no que diz respeito ao ambiente contábil, às demonstrações financeiras e quaisquer informações que, de alguma forma, sejam providas ali. E aí, eu preciso fazer aqui já uma lembrança, todas e todos conhecem isso muito melhor do que eu, mas sobre o desafio atual em relação a IFRS S1 e S2, Resolução CVM 193 e desdobramentos. Nós sabemos, amigas, amigos, colegas, que a auditoria independente no Brasil, com todo o desenvolvimento que já temos, né, capacitações, um alto nível de qualificação, instituições como o próprio IBRACON, o papel relevantíssimo, né, Ana Tércia, que vem desenvolvendo a Aécio, o CFC, em relação à normatização geral e a forma integrada com que vem atuando com os reguladores setoriais, inclusive a CVM, na verdade, nós encontramos aqui um caldo de bastante seriedade, bastante estruturado, com expertise e condição de fazer o enfrentamento positivo desse bom combate relativo agora ao que S1 e S2, mais Resolução 93, falando de mercado de capitais, trazem de desafio. Falo aqui mais especificamente da asseguração, né? Sabemos que nós temos ali, nessa normatização, nessa, digamos, parametrização inicial, né, em relação, seja no que se refere a S1, a parte dos requisitos gerais, concernentes lá às informações financeiras relacionadas com sustentabilidade, e aí S2, com foco mais em clima, mas sempre lembrando que já há em S1 toda uma condição já estrutural para se trabalhar informes de sustentabilidade, relatórios respectivos, naquilo que diga com outras temáticas que não a temática de clima, especificamente tratada em S2, nós sabemos que já há uma estrutura e uma condição e uma expertise que apontam para uma possibilidade de que passemos por mais esse desafio de forma adequada, agregando valor, trazendo uma condição de utilidade ao final, em especial para investidores, analistas, né, além de stakeholders em geral, com relação às informações que venham a ser providas. De outro lado, senhoras e senhores, nós sabemos que, até por isso, e sem qualquer contradição com isso, a responsabilidade que temos não é trivial. E não é trivial porque as expectativas vêm muito elevadas, e é natural que seja assim. Nós temos já há algum tempo, né, relatórios de sustentabilidade. Nós temos já há algum tempo a temática sendo objeto, inclusive, de algum nível de asseguração em sentido lato, digamos assim, né? Porém, sabemos, por outro lado, que o que vai ocorrer aqui é distinto, né? Distinto não na essência, mas distinto com relação
ao nível de organização interna e para diálogo com o externo, que, por exemplo, os empreendedores coletivos, por exemplo, as companhias abertas, terão que trabalhar para, por exemplo, à luz da Resolução 93, lá em 2026, porque para elas, como sabemos, passará a ser obrigatório isso, para que elas tenham a condição efetiva de, em matéria de ESG, né, em matéria de relatórios de sustentabilidade, atenderem ali para si, para stakeholders em geral, para quem mais, em sentido amplo, venha se interessar por essas informações, que elas consigam, de fato, prover um algo completo, verdadeiro, preciso, consistente, distante, longe, fora de qualquer zona próxima de ESG washing, greenwashing, washing de qualquer espécie, né, desvios de conduta de rota. É preciso que ela se prepare, por exemplo, a companhia aberta, ou qualquer companhia aberta nesse universo de companhias, para que na sua estrutura interna ela tenha, em termos de governança, um algo de diretriz e de política, não só um algo bem desenhado, como que possibilite que isso tudo que se tire ali de eticidade, de direcionamento, no melhor sentido, que aquilo realmente seja assimilado no âmbito da organização e que nós tenhamos, dentro dessa organização, no seu seio interno, toda uma estrutura com os órgãos sociais, com clareza de atribuições nesse novo desafio, com as alçadas bem delimitadas, né, com uma condição de trabalhar um novo tipo de interlocução com a auditoria independente, né, para fins, inclusive, de, na troca, sem prejuízo da independência da atuação do auditor, positiva de informações, por exemplo, a gente conseguir que haja a captação das nuances das características desse tipo de dado, de informação, para que possa o auditor, por exemplo, ao final, realizar bem o seu trabalho. É algo que certamente não se resolverá com a chave no ponto em que ela está. A chave no ponto em que ela está já nos dá um sinal de que tudo poderá ser um cenário apenas, né, de coisas positivas, um cenário, né, inicial e depois de uma certa adaptação maior a tudo isso, de ainda maior nível de desenvolvimento no que diz respeito a informes de sustentabilidade e a utilidade disso, em especial para investidores e suas decisões de investimento. Agora, é preciso ter atenção de que essa relação com humildade, com capacitação cada vez mais, inclusive o Ibracon vem trabalhando muito nesse sentido, é preciso compreender bem com quem você vai falar e obter adequadamente tais e quais informações, que tipo de pergunta, que tipo de indagação, que tipo de perquisição, que tipo de trabalho, mesmo à luz daquilo que eu já conheço, né, e das metodologias já adotadas, mas que tipo de configuração a gente vai precisar ter ali em ação e não apenas na teoria, para que seja possível que esse grande sistema, ao final, produza algo seguro e que só vá pelo caminho do que constrói. Então, um primeiro ponto que eu quero deixar aqui, e aí aqui eu trago também mensagem nessa área específica da mensagem que eu vou trazer agora, a minha. Trago aqui também um aporte do nosso Paulo Roberto, que vem tocando muito nisso. A gente tem agora um período em que o que fizermos vai puxar o que teremos depois. Seja qual for o conteúdo e o grau ao final, quer dizer, o nível de êxito que tenhamos, é isso que, inevitavelmente, isso é humano, vai balizar razoavelmente, né, como a gente pode vir a fazer no ciclo seguinte. Então, com essa responsabilidade, nós precisamos ter bastante atenção para o nível de autocontrole, de cuidado, de zelo diferenciado, né, algo que já é íncito à atividade de auditoria, mas para que a gente consiga fazer essas interlocuções, esse trabalho, de forma que, no primeiro ciclo de resultados, em sentido mais amplo, a gente consiga realmente demonstrar o que hoje, volto a dizer, já se acena positivamente, que é uma perspectiva de a gente ter um resultado tranquilo e que traga realmente um novo aporte, um novo ciclo em relação ao que diz com
informações relacionadas com sustentabilidade, relatórios de sustentabilidade, né? Aquilo que vai trazer agora, em termos de mais especificação e concretude, a dupla materialidade, né? Aquilo que, de fato, não olha apenas para o que no entorno da companhia e o nível de afetação de stakeholders ou de agregar ou não em relação a aspectos de sustentabilidade, porém também agora aquele desenho mais específico e claro sobre riscos e oportunidades, olhando para dentro, para fora e, ao final e ao cabo, em termos de comunicação e de utilidade, para investidora ou investidor que tenham qualquer interesse em relação a quem, de alguma forma, auditado, está nesse ciclo provendo qualquer informação com essa característica. Uma outra pincelada que eu queria dar aqui, daqui a pouco nós vamos ter um rápido debate, mas sobre a agenda regulatória, né? Porque é claro que S1 e S2, como sabem, era inevitável que eu trouxesse. Isso está na agenda, alguém dirá, poxa, mas a CVM já não editou a resolução 93 em outubro, já não entrou em vigor, já não tem, inclusive, aí, né, quem esteja a trabalhar a utilização voluntária ali possibilitada para companhias abertas, securitizadoras e fundos, né? Já não está demarcado que será obrigatório em 2026? Atenção! Isso foi feito, o Brasil foi pioneiro, como sabem, vem sendo reconhecido aqui e ao redor do mundo. Penso que merecidamente, é um trabalho coletivo, né, como o próprio presidente João Pedro tem repetido. Agora, a CVM fez isso e, sem qualquer contradição, disse: isso aqui vai ocorrer sem prejuízo de todo o trabalho sério, como sempre, ponderado de internalização de S1 e S2, que está em curso, como sabem. Temos aí uma consulta pública e, a partir dela e desse processo de legitimação, adaptações poderão ser necessárias, né? Então, não tem nada aqui, como de resto em ambiente regulado e dinâmico do domínio econômico, cravado no sentido de que nunca mais mexeremos. Não é disso que se trata. Temos, por enquanto, a 193 e temos esse processo que corre agora, em relação ao qual a gente deve ter bastante atenção e, inclusive, procurar, claro, como sei que estão fazendo, contribuir ativamente para a gente, no que tiver ainda para aperfeiçoar nesse ciclo em curso, a gente possa fazer isso. Então, em relação ao S1 e S2, agenda regulatória, digamos que a gente tem esse quadro por hora, e aí eu queria só trazer aqui algo rápido em relação ao tema de IFRS 18, né? E a gente hoje, claro, vai ter discussões mais técnicas sobre isso, o próprio Oswaldo está aqui para falar a respeito, mas eu queria deixar só mensagem aqui sobre IFRS 18 no seguinte sentido. Todas e todos sabemos que isso é fruto de um trabalho, mais intenso. O Brasil participou ativamente, a CVM participou ativamente, diversas das instituições aqui, outras instituições que aqui não estão, vêm aportando lá os seus esforços para que a gente tenha, e agora teve, vindo daquele ambiente, daquele universo IFRS em sentido amplo, né, algo que traz uma perspectiva de avanço significativo em relação à demonstração de resultado, né? Com foco, novamente, como aliás já é da índole daquela ambiência, em investidora, investidor, claro, stakeholders em geral, usuários em geral, naquilo que diz com o âmbito da contabilidade, mas com foco na adequada informação, comunicação, com utilidade para que alguém não saiba apenas que existe porque uma regra assim prescreveu, uma coisa chamada demonstração financeira, uma coisa especificamente chamada demonstração de resultado, ou um indicador de desempenho que, de alguma forma, pode buscar lá que é produzido no âmbito da administração. Não, não é simplesmente disso que se trata. É algo que exista e seja útil, validado, pretendido, esperado por quem, por exemplo, ao final, tome decisões que se pretende sejam decisões informadas e refletidas de investimento. Pois bem, se assim é, gente, discutir IFRS 18, e é legítimo, na perspectiva ou sob a perspectiva tão só de, nossa, será que o artigo 187 da CVM possibilitará, de fato, que IFRS venha e com adaptações mínimas, ou será que há, inclusive, uma incompatibilidade? Será que teremos que alterar a Lei 6404? E se assim não ocorrer, nada temos a fazer? Como fica? Gente, não é a primeira, não é a 10ª,
e não será a derradeira vez que vamos fazer discussões em relação à Lei 6404 e a possibilidade de, juntamente com ela, a gente trabalhar, inclusive à luz, no caso da CVM do mercado de capitais, né, do que previsto lá no parágrafo 5º do artigo 177, na parte da escrituração, como sabem, que é aquele dever de acompanhar os padrões internacionais de contabilidade. Tudo isso posto, e o princípio geral do full and fair disclosure, sob os cuidados também da CVM, tudo isso certamente não assegura que a gente vai ter um algo sem reflexões importantes, sem avaliações, inclusive, talvez, sobre esse ou aquele ponto, que possa ser necessário nele ter alguma alteração regulamentar mais específica, ou em outro ponto pode até vir a se concluir, talvez aqui a gente precise de uma adaptação ainda, que para a sua máxima efetividade, IFRS 18 nessa parte, depende de algum ajuste na 6404, nada disso se pode excluir. Mas sigamos com serenidade e objetividade, como fizemos em outros momentos, aproveitando o que temos. Não vamos focar agora naquilo que pareça ser a incompatibilidade, porque é inegável que nós temos um grande espaço já aí com o que temos para que a gente trabalhe também ali para aproveitarmos esse incremento da condição da demonstração de resultado com aquele melhor nível de especificação do que diz com natureza e função e subgrupo, por exemplo, né? Do que diz com, de novo, utilidade, informação útil para quem, por exemplo, vai tomar a decisão de investimento. Então, na verdade, natureza ou função, isso ligado à vocação, à característica, ao DNA desta organização e não da outra necessariamente. Quer dizer, de forma que a gente tenha não uniformidade, e sim condição de comparabilidade em bases mínimas e essenciais as mesmas. Isso, não há dúvida, a gente tem total condição de já fazer. E se tiver ajuste, vamos fazer isso com naturalidade, como, aliás, vem sendo feito. Nesse momento, estamos lá com a discussão disso, no ambiente inicial ainda da internalização, como sabem. Vamos ter aí nos desdobramentos, depois, um processo após essa reflexão de consulta pública, com todas as instituições participando ativamente, CFC, IBRACON, CVM, todas e todos nós, dialogando, mas o apelo que eu faço aqui, carinhosamente, para mim mesmo, inclusive, e com base no que já fizemos em conjunto, vamos olhar para o espaço que já temos, para aproveitarmos o que é a finalidade central ali. Quer dizer, de alguma forma, temos um incremento no que diz com demonstração de resultado, uma possibilidade disso ser também algo que se espera e se quer, porque útil, né? E que traga uma informação com uma característica que não seja algo linear e, por demais, prescritivo, independentemente da característica ou do DNA dessa ou daquela organização. Isso vale também para, claro, indicadores e medidas de desempenho, aquilo que venha da administração, que, como sabem, IFRS 18 trabalha bastante a coisa de que isso converse mais clara e sistemicamente com o que diz, com o universo de demonstrações financeiras em geral, com um trabalho de auditoria, se isso no final der certo por completo, a gente tem até o auditor com papel adicional no olhar para isso, e uma condição principalmente de que isso converse com o resultado, né, com a demonstração de resultado e aquilo que você consegue perceber ali em termos de desempenho, não como algo à parte, ou que você até prefere ler do que aquilo que a prescrição determina, não. Aquilo é algo também pretendido, porque tudo é sistemicamente bem posto e se complementa e suplementa, sendo tudo o que está ali, não apenas algo que adveio de algum nível de normatização, parametrização, mas está ali porque efetivamente há utilidade e, por exemplo, a investidor ou investidor interessado em determinado emissor de valores imobiliários, por exemplo, que vá seguir essas regras, ele olhe para aquilo e veja realmente algo de valor. Quanto à asseguração, por fim, é a única mensagem que eu queria deixar adicional aqui, eu preciso dizer também que é verdade, todas e todos sabem, que nós temos aquela discussão sobre aquela perspectiva agnóstica em relação ao ofício ou profissional né, que venha a fazer isso em termos globais, pelo menos é algo, como sabem, que vem sendo objeto de amadurecimento e de avaliação nas jurisdições. Agora, também uma ponderação que eu faço aqui não vamos deixar que essa discussão, que é legítima e que prossegue, né, ela tire o foco
do que está posto no Brasil hoje. Hoje, nós temos auditor independente, registrado na CVM, falando aqui de novo em mercado de capitais, com a clareza para todos e para todos nós de que esse auditor é profissional que está lá como habilitado para fazer essa asseguração. A 193 traz isso com clareza, o CFC vem fazendo o seu trabalho além do âmbito de mercado de capitais em relação a esse tipo de assunto na normatização geral. Então, novamente, esse é um assunto que segue, e legitimamente segue. Agora, nesse momento, o desafio que temos, e aqui neste evento isso é importante, é auditoras e auditores. A oportunidade é mais uma relevantíssima para evidenciar-se, uma vez mais, a importância que tem a atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de capitais, o papel que se desempenha ali e a utilidade, ao final e ao cabo, que isso tem, por exemplo, para esse tipo de ator ou atriz que aqui tanto mencionei, investidor e investidora no mercado de capitais. Então, fazendo bem esse trabalho, com humildade, agora, com aquele tipo de afinco nesse primeiro ciclo, penso que já teremos feito, no que já está posto para nós neste momento, um trabalho digno, um trabalho que acena para uma quadra ainda mais alvissareira. Muito obrigado, agradeço enormemente, continuamos lá à disposição.